Como eu disse nas manchetes do nosso programa desta sexta-feira, hoje dia 1 de abril, dia 1º de abril, como queira, tem gente que diz que é 1 de abril, outros falam 1º de abril, mas não tem o dia 2º de abril, então às vezes eu concordo com aquele que diz que hoje é 1 de abril e não 1º de abril. Amanhã, dia 2 de abril, você está vendo aí nesse banner que está aparecendo na nossa live, é o Dia Mundial, dia 2 de abril, neste sábado, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E eu recebo aqui, com muita alegria, nos nossos estúdios, duas mães de autistas, a Neiva Sperling e a Claides de Limburger Ferreira, né? Que é a mãe do Erwin e a mãe do Eduardo, que é a Neiva. Tudo bem? Obrigado por vir aqui no programa para falar desse assunto que eu acho que é muitíssimo interessante. Sim, eu queria agradecer o Correio do Lago, o Helder e o Edu por abrirem esse espaço para nós, enquanto mães, enquanto famílias. Então, a gente pediu, por causa da data que se aproxima, que será amanhã, uma data que foi criada em 2007, para difundir, para as pessoas conhecerem, terem informação sobre o que é o autismo, sobre reduzir discriminação e preconceito, que é o que acontece muito na nossa realidade. Então, foi a criação desta data, é mundial, né? É mundial, passagem, não foi nacional, a ONU, né? É a ONU que criou, estabeleceu essa data. A Claides, desculpa, eu estou com um sinalzinho no teu nome aqui, e não tem nada de é Claides, conheço há tanto tempo, né? Foi professora do meu filho, do Eudrian. Sim. O que falar sobre esse Dia Mundial, dessa data, o que valeu a pena ter a lei de conscientização do transtorno do autismo? Esse dia de conscientização do autismo volta-se mais para dar visibilidade a essas crianças que têm essa condição, né? O autismo, ele não é uma doença. O autismo é uma condição neurológica e ela é marcada por vários sintomas. E esses sintomas, então, caracterizam uma síndrome. E por isso que o autismo é chamado de síndrome do espectro autista, que tem a designação TEA, né? E pelo fato de não ser uma doença, então, o autismo não tem cura. Entre os principais sintomas do autismo estão as dificuldades de interação social, as dificuldades de linguagem em alguns, né? E os comportamentos que não são comportamentos tidos como normais. Esses são os principais sintomas, né, dessa doença. E dessa síndrome, desculpa. As crianças muitas vezes se isolam socialmente, não interagem de forma como outras crianças, não é? E às vezes apresentam resistência às mudanças de rotina, não demonstram medo de perigo e a falta de interação verbal, que é a linguagem, né? A linguagem falada. Claides, isso é cotidianamente ou às vezes existem fases também que está de um jeito e fases que está de outro jeito? O autismo ele é detectado principalmente a partir depois dos 2 anos e meio. E depois ele é intermitente, ele é uma síndrome permanente. Digamos assim, não tem cura a síndrome do autismo. Não. Vai ter que conviver com isso, e por isso é interessante falar cada vez mais a respeito do assunto. E as políticas públicas, eu não sei qual de vocês pode falar um pouquinho mais a respeito dessas políticas públicas. Pesquisando, eu vi aqui, eu não sei qual a importância de no Paraná ter sido aprovado que o laudo médico atesta o transtorno de espectro autista. Além da preocupação aí dos legisladores estaduais, como é que é a ação pública, como se dá a ação pública a respeito, o que o poder público pode fazer cada vez mais para melhorar a condição do autista e das famílias dos autistas? Então,
constata-se o aumento crescente dos casos de autismo. Em relação às políticas públicas, elas estão dando mais visibilidade a essa problemática e estão também sendo trabalhadas alguns aspectos, principalmente na área social, né, de benefícios para essas famílias, na área educacional e na área de saúde, né? O laudo é feito a partir do diagnóstico, constatado o autismo, então a criança tem esse diagnóstico, e o laudo é o caminho, é a porta para alguns direitos que foram conquistados já. Neiva me falava antes da entrevista um dado que eu achei muito interessante. Quando constatou-se o autismo no Eduardo, era digamos assim, a proporção de autistas em relação à população era 1, e hoje é bem diferente. Então, o que eu sinto é que quando o meu filho tem 27 anos, que eu era a única no mundo, quando ele foi diagnosticado lá por perto de 2 anos, quando começaram os primeiros exames, o diagnóstico final foi com 7 anos, mas eu tinha a sensação que eu era a única no mundo, que não existiam outros autistas, e eu procurei, era 1 para 500, em 1997. Hoje a gente tem umas estatísticas de como foi aumentando nos últimos anos, são pesquisas americanas, mas hoje é de 1 para 54 nascidos. Então, eu creio que o mundo tem que se preparar para essa demanda, para tantas crianças que vão precisar, tanto de saúde como de inclusão na educação, que as escolas têm que se preparar, e a gente, inclusive, se abre para conversas, para trocar ideias. As escolas precisam de suporte para essa demanda enorme que vem por aí. E as famílias costumam se encontrar, que tem mais mães, digamos assim, né? Pais ou mães que se encontram, que trocam ideias a respeito do assunto? Então, nós temos esse grupo, é um grupo pequeno, a gente faz 2 anos, mas com a pandemia a gente não se encontrou mais. E ontem, em virtude da data que se aproxima, nós nos reunimos, algumas mães, nós estávamos em 7, e foi muito, muito agradável. Inclusive, uma mãe que eu não sabia que o filho tem diagnóstico me procurou e falou: faltou eu na foto. Então, ela já foi acolhida. E nós estamos abertas. Quem quiser fazer parte do nosso grupo, a gente está de braços e ouvidos abertos para acolher, para desabafos, para... Que nem eu falo, a gente não tem fórmulas secretas, a gente vive, a gente se adapta, a gente aprende todo dia. Mãe de autista é amor, é aprendizado frequente. Então, quem quiser fazer parte, que tenha um anjo azul, como eles são chamados, que tenha em casa, nos procure. A gente tem um grupo de WhatsApp, pretende se encontrar mensalmente, e esperamos vocês com muito carinho. Aliás, o mês de abril inteiro é dedicado ao mês azul para relembrar, né, para conscientizar a respeito do autismo. Isso, é verdade. Uma dúvida que eu tenho, não sei se você responde ou a Claídes, é se o autista tem que ficar tomando remédio. O meu toma medicamento. O meu já tentamos por 3 ou 4 vezes remoção. Quando ele fica limpo do medicamento, ele fica muito agitado, ele fica incontrolável. Ele já teve traços de esquizofrenia. Inclusive, ele teve que sair da UTF, ele frequentou a UTF por 2 anos e meio, mas daí ele começou com sintomas esquizofrênicos. Não se adaptou. Mas nós temos no grupo crianças que não tomam medicamento. O Ervin toma medicamento, Clarice? Não, o Ervin, algumas fases da vida ele tomou, pequenos espaços de tempo, ele tomou remédios para ansiedade, para melhorar o sono. É isso. E depois, não toma mais remédios. Pela experiência que vocês têm, quem está com essa síndrome, assim, numa média, tem alguma dificuldade cognitiva, principalmente em relação a, vamos dizer, matemática, línguas, português, ciências, ou tem, às vezes, algum diferente, tem um dom maior para alguma coisa que
os outros, entre aspas, chamados normais, às vezes não têm? Não há um consenso nos percentuais. Alguns afirmam que 10% são altas habilidades, uma faixa de 20% tem uma inteligência acima da média, mas a grande maioria eles têm defasagens. Em relação cognitiva. Em relação cognitiva. No entanto, eles demonstram algumas características para alguns temas, ou assuntos, ou dons, que se sobressaem de outros. Por exemplo, o Messi, dizem que é autista, não é? Pois é. E é o maior craque de futebol. É o número 1 do mundo, né? Foi considerado o número 1. Muito obrigado por vir aqui no programa para falar sobre esse evento. Vai ter um ato amanhã, nesse sábado, em algum lugar público ou não? Não, ainda não temos um evento, não é? Mas nos próximos anos pretendemos sim fazer alguma coisa para dar visibilidade e para falar mais sobre o assunto, para levar esse conhecimento, não é? Tá certo. Muito obrigado. Neiva Sperling, a mãe do Eduardo, o que falar mais a respeito dessa data que se lembra amanhã, se toma consciência cada vez mais da necessidade de estar próximo disso, desse assunto, entender um pouco mais, principalmente em razão do aumento de casos em relação à população. Eu gostaria de perguntar para você também quais os principais cuidados que você tem que ter em relação, quais as dicas que tem que ter em relação ao autismo para as pessoas que estão nos ouvindo em tantos lugares. Exatamente. Eles são reticentes a várias coisas, né? Ao toque, eles não permitem o toque de todas as pessoas. Às vezes falar alto, bater palmas, impor limites, eles têm extrema dificuldade. O meu filho tem dificuldade com sons, latido de cachorro. Quem conhece ele sabe que ele anda na rua com os dedos nos ouvidos, em virtude dos cachorros que latem. Não é o cachorro, é o latido. Eu tenho extrema dificuldade de ir em locais públicos, porque se toca sertanejo universitário em todos os ambientes, onde toca ele não entra, dificilmente. Mas, no geral, assim, eu acho que todo mundo tem que se preparar, porque eles estão em todos os lugares e vão estar ainda mais. Todas as pessoas têm que aprender a lidar. Ensinem suas crianças a respeitar e a conhecer. Eles não são diferentes. Eles pensam um pouco diferente, brincam um pouco diferente, mas são crianças muito especiais e têm muito amor para dar. É só saber lidar com todos eles nas suas particularidades. E dá para colocar limite, assim, eles aceitam alguma imposição de limites? Aceitam. Cada um, é que assim, eles são muito diferentes. Nós estávamos em 7 ontem à noite e cada um é diferente. O meu não, ele sabe falar, mas não fala, dificilmente, ele não é de conversar. O da Daisy é falante, né? O Erwin também conversa, né? Você falou ali de latido de cachorro, e o aconselhamento é quem é autista ter o contato com o animal. Eu tenho cachorro em casa. Que fique quieto, né? Mas, o meu cachorro quase não late. Mas você não fez a cirurgia de corda vocal no cachorro? Não, meu cachorro foi enviado dos deuses. Que bom, que bom. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, agradecendo mais uma vez a participação, inclusive. Pode ser que venha a ser criada uma associação, né, para você se reunir, como foi dito. Sim, eu pensei nisso. De repente, como associação, vocês são um grupo pequeno hoje. Mas no grupo 13, mas tem muito mais aqui em Santa Helena, né? Então, assim, voltando a dizer que quem quiser se juntar, nós estamos aqui de braços abertos. Somos mães, famílias que se apoiam, que se ajudam, que se escutam e se entendem. A gente se entende na nossa realidade. E eu adoro uma frase que diz assim: sozinhos vamos mais longe. Sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Adoro essa frase. E, se Deus quiser, todas nós vamos longe com nossos filhos. Muito obrigado. Obrigada, Helder.